Olá, você do outro lado. Você percebeu o meu tom mais ameno, mais educado aqui? Não cheguei gritando? Eu percebi, você está educado Pois é. hoje, Lu. É porque hoje nós temos uma presença ilustre, né? Então, abri o meu guarda-roupa, coloquei aquela roupa, né? Mais estilosinha, coloquei abotoaduras aqui. Enfim, estamos todos aqui parametrizados e preparados. Quer dizer, preparados espero eu, né? Para receber aqui, ter o prazer de receber o Joel Pinheiro, que é economista e filósofo, atualmente colunista da Folha e do Exame, comentarista do Morning Show também na Jovem Pan e, segundo o Twitter dele, um youtuber em formação. E aí, Eric, e aí, Tauan, é um prazer estar aqui para a conversa. Pois é, um youtuber em formação. Quem sabe um dia eu atinja a glória de poder me considerar um youtuber. Pois é, exatamente. E você, Tauan, tudo bem? Tudo ótimo, meu amigo. Vamos começar aqui. Deixa eu só me apresentar. Eu sou formado em economia e consultor. O Eric é aluno de economia. Temos dois economistas hoje nesse programa, hein? Esse programa é especial. E eu estou muito feliz. Eu falei até nos bastidores, mas eu falo aqui. Preciso expressar minha felicidade de ter o Joel no podcast. O Joel foi uma figura que me ajudou muito desde 2019 e 2020 com seus vídeos, né? Com a formação dele de youtuber, os vídeos deles me ajudou em essas discussões assim, em roda de amigos e tudo mais, né? E vamos começar, Joel. Se apresente um pouquinho, fale sobre seu nome, sua profissão, divulgue suas redes sociais, esse é o momento. Antes de mais nada, deixa eu divulgar aqui também o Via Ponta Econômica, nosso Instagram, onde é o canal direto que a gente tem com vocês, certo? Bom, Tauan, em primeiro lugar, obrigado aí pelas palavras. É um prazer para mim estar aqui para essa conversa aqui com vocês. Acho que são temas aí que a gente vai debater que estão no coração do debate público brasileiro. E para quem não me conhece, meu nome é Joel Pinheiro. Eu, como foi apresentado aí brevemente, hoje em dia eu estou lá na Rádio Jovem Pan, no Morning Show, de segunda a sexta, das 10 às 11h30. Eu tenho uma coluna também, em geral sobre política, mas sobre outros temas também, na Folha de São Paulo, toda terça-feira. E mantenho minhas redes sociais, porque eu acho que o debate público hoje em dia ele tem que estar em todos os lugares, na mídia tradicional, rádio, jornal, quando dá, quem sabe, uma TVzinha também, às vezes eu apareço lá na TV Cultura, aqui de São Paulo, mas também nas redes sociais. As redes sociais hoje em dia são assim, o palco preferencial, né, dos debates, das discussões, então eu busco sempre ter uma presença lá. Eu sou Joel Pinheiro 85 no Instagram e no Twitter, e tenho o meu canalzinho de YouTube também, Joel Pinheiro. Só que vejam só, eu não sou nem o maior Joel Pinheiro do YouTube. Tem um outro, que é um pecuarista. Então vocês vão botar meu nome, vai ter um outro, vocês vão descer um pouquinho, daí vocês me acham. Eu tô ali. Engraçado, Joel. Quando eu tava pensando sobre você, quando a gente coloca Joel no Google, sempre a primeira opção que tem é o treinador, é o Joel Santana. Aí... também tem isso. Também se você botar na barra. Isso, mas tem um canal de um cara que chama Joel Pinheiro, que é um pecuarista. Ele dá dicas sobre como cuidar do gado. Eu não, meu canal eu bato sem dó no gado. A gente tenta aparecer também. Muito bom. Excelente cartão de visitas aí. Muito bom. Vamos começar, né? A gente fez aqui uma pauta aqui, algumas perguntas. E a minha primeira pergunta, Joel, é porque assim, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória para se tornar um economista renomado, né? Porque você, querendo ou não, é uma figura importante nesse cenário de economia aqui no Brasil. Pois é importante frisar que a minha trajetória, ela é um pouco diferente da trajetória de um economista padrão, assim. Eu, no meu dia a dia, eu não faço o trabalho que as pessoas em geral associam a um economista. Sei lá, um economista, por exemplo, num grande banco, ele vai estar ali elaborando relatórios, fazendo previsões acerca do PIB, acerca da taxa de câmbio, vendo onde colocar o dinheiro na instituição, enfim, fazendo análise macroeconômica do país para avaliar o que vai acontecer. Não é o tipo de trabalho que eu faço. Eu acabei indo para outra direção. Eu sou alguém que atua muito no debate público, na imprensa, dando opinião, fazendo comentários. E isso significa algumas coisas. Primeiro, eu não estou no dia a dia, assim, na linha de frente dessa elaboração de modelos, por exemplo, para prever o que vai acontecer na semana que vem, o que vai acontecer amanhã, qual vai ser a taxa de câmbio, como é que vai ser a inflação, como é que vai ser o PIB.
Eu leio o que economistas fazem, eu acompanho, mas hoje em dia, eu não faço diretamente esse trabalho, eu me informo com especialistas que estão nessa linha de frente e fazendo isso, e trago essa informação que eu pego para, aí sim, o debate público, na mídia, nas redes sociais, discutindo os rumos do país. Porque todo debate público, ele não tem como ele ocorrer só na mão dos especialistas, sabe? Que a gente vive numa sociedade em que pessoas de todas as áreas votam, têm opinião, os políticos não são especialistas também, e eles é que vão tomar as decisões importantes. Então, as decisões, as grandes questões do país, elas não podem ficar apenas na linguagem e na tecnicalidade dos especialistas. Elas têm que ser trazidas também para um debate público mais amplo, que chegue aí todo mundo que é interessado, que tem aí a capacidade de acompanhar e que possa acompanhar esse debate. Fazer essa ponte é um pouco o meu trabalho hoje em dia. Eu não só faço a ponte, eu também, digamos, opino. Eu dou a minha opinião e construo algum raciocínio, alguma coisa em cima daquilo. Mas eu não estou, hoje em dia, fazendo esse trabalho de linha de frente, seja como um pesquisador econômico numa universidade ou num instituto, ou seja como um economista de uma instituição financeira, de um fundo, de um banco. Não é o trabalho que eu faço. Eu pego as informações que eles produzem e uso isso para ajudar a informar e a debater e a me posicionar no debate público. Como é que eu fui parar nisso? Olha, eu posso te dizer que desde o meu início da faculdade, eu tinha essa verdadeira necessidade de estar me colocando, de me posicionar, de dar a minha opinião, seja nas aulas ou seja fora também. No segundo ano de faculdade, eu e alguns amigos da classe, por exemplo, criamos um blog. Na época ainda se tinha muito blog, isso era 2005. Ou seja, um site de textos, né, que cada um publica um texto e vai fazendo. E eu me impressionei, nossa, para mim é tão fácil, a gente era uns 5 amigos. Para o blog ficar movimentado, bastava que cada um de nós fizesse um texto a cada, acho que 5 dias, uma coisa assim. Então não tinha muito, ou mais, até uma semana, um texto por semana, sabe? Para mim era tão simples, é óbvio que eu faço um texto por semana aqui, não tem dificuldade nenhuma. E eu descobri que para outras pessoas, não. Para outras pessoas se espremia, demorava e não ia. O negócio não saía. Para mim era fluido, assim, não, eu tô aqui produzindo, escrevendo, querendo falar. Quando surgiu as redes sociais, mais ainda. Daí o primeiro Orkut, depois Facebook, Twitter, para mim sempre foi muito natural e até eu sempre tive esse desejo de me colocar e expressar minha opinião e defender meus pontos de vista nas redes sociais. Das redes sociais eu consegui meus primeiros contatos com jornalistas e, portanto, a escrever ocasionalmente para alguns jornais. Eu lembro até que o primeiro jornal em que eu publiquei um artigo foi a Gazeta do Povo, lá do Paraná. E disso, então, foi crescendo. E fui aparecendo mais, e fui escrevendo em mais lugares, dava entrevista, criei meu canal de YouTube. Sempre de uma forma, na verdade, amadora. Eu não sou alguém que tem aquele talento natural para as redes sociais, sabe? Eu vou escrevendo o que eu penso, ou me colocando. E a parte mais cosmética, mais de produção de rede social, de vídeo, tudo isso eu infelizmente até hoje ainda não fiz. Quero esse ano dar uma mudada nisso, eu quero ter alguma coisa mais profissionalizada nas minhas redes. Mas mesmo da forma que eu fazia, mais amadora, eu consegui crescer um pouco, consegui ser visto, ser assistido por pessoas relevantes, chegar com os meus posicionamentos em gente que toma decisões, em gente que importa, que vem me dizer que gosta do que eu faço. Então isso é muito estimulante. E hoje em dia eu acabo trabalhando profissionalmente na imprensa mesmo, né? Na Rádio Jovem Pan, na Folha, na Exame. E é um trabalho que eu gosto muito. Eu gosto muito de estar presente nesse debate público. Se eu pudesse dar um conselho para alguém de o que fazer para também seguir esse caminho, eu diria, olha, hoje em dia as ferramentas estão nas nossas mãos. Comece a escrever, comece a gravar, comece a pensar por conta própria e expressar sua opinião. Não espere você estar pronto e bem informado para aí sim começar a argumentar publicamente. Não. Na minha vivência, pelo menos, é o contrário. Faça ao mesmo tempo, porque esse trabalho de argumentar publicamente, ele vai, inclusive, te ajudar a pensar melhor e a se colocar melhor, aprender o que funciona e o que não funciona, a já conhecer certas fraquezas das suas próprias posições e avançar com base nisso. Esteja sempre disposto a aprender mais, mas nunca com medo de colocar a sua cara ali. Ninguém nunca está pronto. Você vai ter que começar sem estar pronto mesmo. Você falou de não estar pronto, o podcast mesmo, Via Econômica,
ele surgiu nesse mesmo desejo de alguns alunos, né? Juntou um grupinho de alunos, aí a gente fala assim, fulano faz isso, fulano faz aquilo, aí chegou assim, Tauan, minha cara, você quer fazer o quê? Eu falei, ó, posso fazer um podcast. Aí tá, deu um tempo, todo mundo desistiu dos projetos, só eu fiquei com o podcast. É natural, isso é muito comum, a gente vê que o comprometimento das pessoas muda muito, né? É muito diferente. E eu me lembro que quando eu comecei o podcast, foi em 2019, eu comecei com o celular. Eu chamei um colega, botei o celular em cima da mesa, na sala da biblioteca mesmo, comecei a gravar e ali mesmo começou o podcast, né? E aí a gente tá indo, crescendo, evoluindo aos pouquinhos. Hoje em dia a gente já tá com um time de edição, que eu fico muito feliz, que é o Juan e o Luiz, que eles editam o podcast da melhor maneira possível. Sou fraternal nossos editores aí, um abração pra eles. Eles fazem um trabalho fantástico, né? É como você falou, uma hora a gente tem que começar a profissionalizar para começar a competir com grandes figuras desse mercado, né? Com certeza, e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Né, competir comigo, mas venham competir, vamos competir aí. Exatamente, a gente pode competir com todo mundo, inclusive com o Joel Pinheiro nesse ramo aí dos economistas. Com certeza, dando a sua opinião. E veja só, vocês estão na minha frente já no que diz respeito à produção. Porque você, Tauan, falou que lá no começo você usava o celular para fazer o podcast. Eu, até hoje, filmo o meu canal de YouTube com o meu celular. É só isso que eu tenho. E eu tô aqui conversando com vocês também graças ao meu celular. Então vocês já estão na minha frente. Vocês já estão na minha frente. Mas esse ano eu vou mudar, hein? Então vocês se preparem. Beleza, vamos nessa. Você vai ficar pesada, viu? Pois é. Ô, Joel, complementando até com o finzinho da sua primeira resposta, né? Conta seu campo de atuação e tal, e você frisou bastante nesse aspecto da gente, enfim, se abrir para o debate público, né? Não ter medo de expor opiniões e de colocar a cara no sol, de fato. E eu acho que não existe local mais, assim, ensolarado, digamos, do que a atual Jovem Pan, né? Eu acho que é uma rádio que nos últimos tempos se abriu escancaradamente ao debate político, quanto a inclinação, né, se isso pende mais para um lado canhoto ou para um lado destro, fica a cargo de cada um, né? Fica a cargo de cada um saber aqui, de pensar qual seria essa inclinação. Obviamente existe ali alguma... Dica, é pra direita, tá? Pra direita, claramente. Pequena dica. Vou te dar só um spoiler aqui, João. Eu sou de direita, sou liberal. Já o Eric, acho que você já percebeu que ele é um pouco mais pro lado canhoto, né? Faz parte da democracia também. A gente tem um debate diversificado aqui também no podcast, né? Mas, enfim, Joel, Jovem Pan, como é pra você isso? Porque, assim, convenhamos, gravar programas e tal, né, ter participações em situações com figuras como Adrilles Jorge, eu de fato admiro a sua capacidade de lidar com a galera desse nível, assim, que muitas vezes parece ter um debate muito rasteiro em alguns aspectos, principalmente quando a gente está tratando de coisas mais delicadas, assim. Eu acho que falta uma sensibilidade por parte dessa galera, e em você parece como uma voz mais sensata, uma voz mais ponderada nesse sentido, em programas com pessoas do nível de Adrilles Jorge. Então eu queria saber da sua boca como é pra você isso, se é um desafio diário, ou se você leva numa boa, enfim, dá o seu depoimento aí sobre isso. Bom, vamos lá. A Jovem Pan, eu não sei quantos estão nos ouvindo aqui acompanham, ela é uma rádio, ela é aqui de São Paulo, mas ela chega via YouTube no Brasil inteiro hoje em dia. Ela é uma rádio que tem uma esperteza muito grande. Eu estou dando esperteza aqui no bom sentido. Ela percebeu duas coisas. Primeiro, ela percebeu que o debate de opiniões, as discussões sobre política, elas podem ser uma forma de entretenimento. E as pessoas gostam disso. As pessoas querem ouvir posições, as pessoas querem ouvir coisas, por exemplo, que confirmem aquilo que elas pensam, ou às vezes elas também gostam de ouvir um debate acalorado, e quanto mais acalorado, melhor, e mais elas gostam. Então isso é uma forma de entretenimento, uma forma que vende e que faz sucesso. A Jovem Pan teve, primeiro, essa percepção. Segundo, percebeu que existia na mídia brasileira, e de fato existia, uma subrepresentação de posições mais à direita. Verdade. Explorou isso e foi com tudo nisso. E por fim percebeu que
redes sociais, canal de YouTube, aplicativo estão aí e as pessoas estão cada vez mais consumindo isso e está apostando bastante também. Hoje em dia a Jovem Pan já não se considera mais apenas uma rádio, né? Ela é um canal que está em audiovisual nas redes sociais, que transmite em onda de rádio também, mas que hoje em dia, por exemplo, o Morning Show que a gente faz é filmado em estúdio. A gente está num estúdio de filmagem, a gente não está num estúdio de rádio, está num estúdio audiovisual, como qualquer programa de TV. Então acho que ela percebeu isso e soube ir atrás disso e hoje em dia acaba sendo aí uma referência, sem falar um jornalismo de qualidade também, um programa como o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Se você quiser se informar bem, pode ter certeza que ouvindo um Jornal da Manhã ali, você vai sair ouvindo bastante, acompanhando as notícias do Brasil e do mundo de forma bastante eficiente, bastante eficaz ali. Então acho que a Jovem Pan tem esses grandes méritos. Sem sombra de dúvida, a Jovem Pan está para a direita hoje. Tem figuras bastante de direita ali e tem figuras ali que são totalmente, por exemplo, bolsonaristas. Quer dizer que a rádio seja, o jornalismo da rádio, por exemplo, é totalmente independente dessa parte da opinião. Jornalistas e quem comenta as notícias são coisas totalmente separadas ali. Mas dos comentaristas tem muita gente de direita. Eu já debati lá na rádio bastante com o Rodrigo Constantino, já debati com, o Adrilho Jorge é meu colega, diariamente a gente está junto ali no Morning Show, também com o Paulo Figueiredo, tá na Jovem Pan também, volta e meia a gente debate, às vezes no Morning ou em outros programas. E tem outros, a Jovem Pan tem diversas outras pessoas aí, diversos outros comentaristas, nem todos, mas muitos deles, sim, de direita e alguns deles de direita bolsonarista mesmo. Olha, o que eu acho que para mim é o diferencial? Por que eu gosto tanto de estar onde eu estou agora? Porque o Morning Show ele é um programa que ele alia esse debate, que às vezes fica bem acalorado, mas com uma leveza, com uma descontração. A gente discute política, mas a gente também fala sobre cultura, a gente também fala sobre entretenimento. E outra, uma coisa daí que eu trago comigo, que eu tento criar onde quer que eu esteja. Eu adoro esse modelo de debate. Eu tinha, por exemplo, um programa de debates num outro canal que eu já trabalhei, um canal online, chama My News, recomendo para todos também. Eu tinha lá um programa de debates semanal, em que era eu, de um lado, e do outro lado, o jornalista Leonardo Sakamoto. Não sei se vocês conhecem o Sakamoto, um grande jornalista. No caso ali, eu era direita e ele era esquerda. Na Jovem Pan, como vocês sabem, eu sou a extrema esquerda comunista e o resto é a direita. Isso é incrível. Mas eu sempre gostei desse formato. E eu acho ele ótimo. E no passado, eu achava que basta jogar pessoas com visões bizarramente diferentes que vai sair uma coisa legal. Hoje em dia eu vejo que não é assim. A divergência é uma parte essencial para ter um bom debate. Sem divergência, você não vai ter debate nenhum. É o que acontece em muitas universidades hoje em dia. Debates em que todo mundo concorda, não tem graça nenhuma. Mas, além da divergência, é preciso ter uma certa união de fundo. Uma certa união de valores, de que eu não estou aqui para mentir, e outra, eu não estou aqui para destruir a figura que está comigo. Nós dois somos parceiros. Se esse debate vai funcionar como um programa para as pessoas assistirem, vai ter que funcionar para nós dois. Portanto, a gente não está ali um para destruir o outro, para humilhar o outro, para crescer em cima do outro, sabe? Fazer aquela lacrada que vai virar um videozinho nas redes sociais e vai criar um mal-estar enorme com o meu colega ali. Se as pessoas tiverem essa mentalidade, daí não vai ter debate nenhum, vai ficar uma coisa muito pesada, muito rápida e não vai ter continuidade. O que importa aqui, mesmo se eu, entre aspas, ganhar uma discussão, isso não vai mudar absolutamente nada. Pouquíssimas pessoas que de fato mudam de opinião ouvindo. Mudar de opinião é um processo muito mais longo, que envolve muito mais coisas do que só ver um debate uma vez, tá? E, então, ganhar numa discussão não pode, entre aspas, ganhar, né? Significa ganhar numa discussão, mas enfim, esse não pode ser o único objetivo ali. Você tem que ter como objetivo produzir uma coisa minimamente interessante e produzir uma relação positiva entre as partes que estão participando ali. Se eu sentir que o Adrilho está ali só para me tentar, de algum jeito, crescer em cima de mim, me humilhar e criar uma coisa ruim, ou eu tiver nessa atitude com ele, pode ter certeza que o negócio afunda, se instaura um mal-estar muito profundo entre os participantes. Eu já vi programas de debate em que isso acontece, porque claramente todo mundo se detesta ali, e fica uma coisa que não dá nem para assistir direito. Então, Caio Coppola e Gabriela Prioli, talvez. Acho que seria um bom exemplo. Daí você tem que buscar criar esse espaço, que é um espaço de confiança e de boa-fé. Sem isso, não existe debate minimamente proveitoso, nem para os dois, nem para a audiência, nem para mais ninguém. Então é isso que eu busco fazer, e é por isso, acho, e o Morning naturalmente é assim, porque está todo mundo com a mesma cabeça ali. Então acho que isso acaba cooperando para ficar um programa que eu, pelo menos, gosto muito de fazer e sei que muitas pessoas gostam de assistir.
Tem uma pergunta, Jó, acho que é a pergunta mais break news, né? Tanto é que saiu já o resultado, se não me engano, agora, no final da tarde, que é sobre a autonomia do Banco Central, né? Que tem aí essa discussão há mais de 30 anos. E você até lançou um vídeo ontem para hoje, né? Ali no horário de meia-noite, uma hora eu cheguei a assistir hoje, meio-dia, alguns seus comentários. Eu queria trazer essa sua opinião aqui para o podcast em relação à autonomia do Banco Central, né? Eu já sei a resposta. Quem assistiu o vídeo provavelmente também já sabe a resposta, mas para quem não assistiu e está ouvindo aqui, seria interessante você comentar sobre isso, né? Perfeito, perfeito. Um tema que, veja, é tão distante do dia a dia das pessoas, né, mas que surgiu agora, parece que finalmente vai acontecer mesmo, se é que o Supremo não vai travar isso aí, mas acredito que não. E surgiu a autonomia do Banco Central. O que é o Banco Central? O que ele faz? O Banco Central é a autoridade monetária brasileira. Ele tem como função dele garantir a estabilidade da nossa moeda. E também dá segurança para o setor bancário. Ele fiscaliza, monitora e também dá segurança para o setor bancário para impedir, por exemplo, que aconteça um pânico, as pessoas façam uma corrida bancária para tirar seu dinheiro, tudo vá à falência, o sistema afunde. Se o sistema afundar, o sistema quebrar, é ruim para todo mundo que participa dele é ruim. Da mesma forma, se o valor da nossa moeda sair do controle, a gente entrar numa espiral de inflação sem controle, isso também é ruim para todos, especialmente para os mais pobres, que são os que menos têm ferramentas para se proteger contra a inflação. O Brasil já viveu essa situação. No início dos anos 90, eu lembro, eu era criança, você tinha inflação de mais de 1000% ano, você tinha uma coisa louca, isso era péssimo, porque um país com esse tipo de inflação fica impossível qualquer planejamento. Como é que eu vou planejar um investimento se eu não tenho ideia do preço das coisas logo mais na frente? Você acaba com a possibilidade de investimento, de planejamento, de produção, o país vira um caos. A gente quase entrou num processo hiperinflacionário sem volta, assim, no qual a economia, no qual o dinheiro para de ser utilizado. Não chegamos a isso, mas quase chegamos aí. A função do Banco Central, portanto, é essencial. E o Banco Central cumpre essa função com algumas ferramentas que ele tem a seu dispor. Ele controla, por exemplo, essa acho que é a principal ferramenta, a chamada taxa básica de juros, a Selic. Agora, existe um certo conflito. Porque o Banco Central ele quer promover a estabilidade dos preços. Ele quer fazer com que a gente não tenha inflação e também que não tenha deflação, que é o fenômeno contrário, que é quando os preços começam a cair muito e que também pode ter consequências negativas para o país. Então ele busca uma certa estabilidade na economia. Só que para um presidente da República, para um governo, nem sempre buscar estabilidade vai ser a melhor coisa. Porque e se eu tiver um ano eleitoral e agora, se eu conseguir, sei lá, fazer com que o Banco Central imprima muito mais moeda ou baixe a taxa de juros na canetada e com isso gere um crescimento artificial no curto prazo, isso pode ser ótimo, por exemplo, para me reeleger, se eu fosse um presidente da República. Então é importante a gente conseguir ter algum grau de autonomia entre o Banco Central e a sua missão de promover a estabilidade econômica do país e a segurança do sistema bancário, de um lado, e do outro lado, o presidente, o governo, que vai querer buscar seus objetivos usando aí as ferramentas que tem a seu dispor. A gente precisa criar essa autonomia. O Brasil tinha uma autonomia entre Banco Central e governo? Tinha, até que tinha. Os governantes, de forma geral, respeitam a autonomia do Banco Central. A gente nunca vê, por exemplo, um presidente, a gente nunca viu aí nos últimos, desde o Fernando Henrique até hoje, um presidente demitindo o presidente do Banco Central porque criou-se um conflito entre os dois. O presidente, não, você vai imprimir mais moeda agora. O presidente do Banco Central diz, não posso fazer isso, isso vai gerar inflação. Aí o presidente da República vai lá e demite o sujeito. Isso nunca aconteceu no Brasil. A gente preserva uma certa autonomia. Mas, em alguns momentos, a gente viu um alinhamento perigoso entre os dois. Por exemplo, no governo Dilma. A Dilma, com o presidente do Banco Central da época dela, o Tombini, eles tiveram um certo alinhamento político ali que levou o Banco Central a baixar os juros, criando uma situação de um crescimento meio superaquecido no Brasil, e depois ajudou a gerar a crise que veio na sequência. Como é que a gente promove mais autonomia para o Banco Central? A mudança que esse projeto trouxe é simples. É o seguinte, hoje em dia, quem escolhe o presidente do Banco Central já é o presidente da República. O presidente do Banco Central e a diretoria do Banco Central. Já é o presidente da República. Ele nomeia, vai para o Senado chancela, eles tomam posse. Só que, a princípio, o presidente também pode demitir a qualquer momento.
E outra, via de regra, o que os presidentes da República vêm fazendo é cada presidente tem o seu presidente do Banco Central. O Fernando Henrique tinha o Arlindo Fraga, o Lula teve o Henrique Meirelles, a Dilma teve o Tombini, o Temer teve o Ilan, e agora o Bolsonaro tem o Roberto Campos Neto. Cada um teve o seu aí, presidente do Banco Central. O que essa lei faz? Ela, primeiro, ela impede essa demissão sumária por parte do presidente da República, o que é positivo. E segundo, ela cria um mandato fixo para o presidente do Banco Central e para a diretoria, e esse mandato ele é descasado do mandato do presidente. Ou seja, não vai mais ser cada presidente vai ter o seu presidente do Banco Central ali dele. Quando o presidente entra, o novo presidente da República foi eleito, o presidente do Banco Central ainda vai ter mais 2 anos de mandato. Ele tem um mandato de 4 anos, mas que termina justo no fim do 2º ano do mandato do presidente. Isso vai tirar o medo de que, por exemplo, sei lá, vai que em 2022 a economia está indo para o buraco, o Bolsonaro diz, não, já que o parte fiscal dos gastos públicos já chutei o teto, já não está dando nada certo, a economia não respondeu, eu quero que o Banco Central soque dinheiro na economia para a gente crescer um pouquinho agora para gerar emprego. Eu nem duvido que ele possa fazer isso. Eu nem duvido também. Exato. Eu não sei se faria, mas enfim, poderia, talvez não fizesse, mas o importante é, hoje em dia, se ele quiser, ele pode fazer isso. Sim. Essa lei impede isso. Essa lei agora diz, olha, o presidente do Banco Central ele tem que atingir a meta de inflação. Essa meta de inflação já é definida pelo governo. Na verdade, por um conselho no qual o governo integra e também integra o presidente do Banco Central, mas o governo tem a palavra final ali. Ele é desse Conselho Monetário Nacional que sai a meta de inflação. O Banco Central tem a missão de atingir essa meta de inflação. Se o Banco Central não estiver atingindo, o presidente do Banco Central, algum dos diretores, estiver mostrando incompetência muito grande nisso, o presidente pode, segundo a nova lei, desde que chancelado de novo pelo Senado, demitir o presidente do Banco Central e a diretoria. Mas vai ser um processo mais difícil. Vai ter que ter a chancela do Senado. Vai ter que mostrar que não está sendo feito um bom trabalho ali no Banco Central. Vai ficar um pouco menos ao bel prazer momentâneo do presidente da República. Isso é positivo, gente. Tudo que estão falando de agora, o Banco Central vai estar entregue ao mercado financeiro, balela. Não vai mudar em nada a relação com o mercado financeiro. E vejam, mesmo essa relação é muito questionável. O presidente atual do Banco Central quanto o anterior, os dois vieram dos bancos, de grandes bancos. E por acaso eles fizeram então o que a esquerda sempre tem medo, de que eles vão botar juros lá em cima, porque eles querem ajudar os rentistas do setor financeiro, que nada. Foram os dois presidentes do Banco Central que mais abaixaram a taxa de juros. A taxa de juros estava em 14% ao ano, taxa básica, lá em 2016, quando o Ilan Goldfein entrou. Agora ele está em 2% ao ano. Tá vendo? Assim, não tem relação nenhuma entre ter vindo do meio financeiro e querer subir taxa de juros, nem nada disso. Tá? Ambos, na verdade, têm sido presidentes do Banco Central muito competentes, tanto que Ilan Goldfein até recebeu um prêmio de melhor presidente do Banco Central ali, não lembro mais em que ano, mas recebeu. Então, quer dizer, esse medo de que o Banco Central estará nas mãos do mercado financeiro é mentira. É o governo que determina as metas do Banco Central, é o governo que determina o regime de câmbio. O Banco Central só executa isso, mas o Banco Central precisa ter autonomia. A gente não está discutindo a Anvisa hoje em dia, é a mesma coisa. A Anvisa tem autonomia. O presidente não pode exigir que a Anvisa aprove um remédio, por exemplo. Sim. A Anvisa tem o seu processo, não pode ser interferido, não pode ter pressão política em cima dos técnicos da Anvisa. A mesma coisa vai valer agora para o Banco Central. É simples assim, é um avanço para o país, vai diminuir um pouco o risco aqui do Brasil, vai permitir que a gente tenha juros mais baixos, vai ajudar no combate à inflação. Agora, vai nos levar da água para o vinho, vai ser uma revolução, vai melhorar, uma melhora substancial? Eu duvido, porque a gente na prática já tem reconhecido uma certa autonomia do presidente do Banco Central. Então não é que vai mudar completamente, mas vai dar uma segurança maior. E que sem dúvida alguma será bem-vinda. É a grande prioridade nacional? Não, não é. Mas é uma mudança positiva. Concordo com você, eu acho que já no seu Eric, que enfim, eu não vou ficar queimando meu amigo aqui na gravação, mas não, por enquanto problema nenhum, pô.
Não, por incrível que pareça, eu sou a favor também. Eu acho que, do ponto de vista do que essa mudança está propondo, principalmente quanto ao tempo de mandato, né, de ser a partir dos 3 primeiros anos do presidente em questão, dá de fato essa autonomia para que as políticas sejam feitas, né, não necessariamente ali totalmente submissas a uma agenda em si. E num ponto de vista assim, até filosófico, a gente ter uma certa liberdade nesse caso é positivo, porém a gente não pode, né, nunca deixar de ter em mente que, obviamente, existem pessoas ali que estão com o ouvido coladinho ali na porta das reuniões do Copom esperando algumas notícias que podem beneficiar alguns grupos, né, e acho que isso aí não é algo do conto de fadas e nada. Acho que a questão de política monetária interessa muito saber, né, a esses rentistas safados aí, brincadeira, a essas pessoas. Ok, concordo, e você precisa garantir que essa informação não vai ser vazada para pessoas interessadas antes, mas essa mudança na lei não muda essa possibilidade em absolutamente nada, né? Ela nem toca nisso. Então. Exatamente. Mas é justamente esse ponto que cria ali o arrepio nas pessoas contra essa proposta, né? Porque você tira, em teoria, aquele poder, né, que o presidente teria em questão para frear algum tipo de coisa e tal, mas cabe também a ele ter a competência de escolher um bom presidente, né? E como você mesmo falou, as metas são passadas, né? De uma forma ou outra aí existe uma certa coordenação, né? E vamos torcer para que a democracia brasileira funcione nesse sentido também, né? E se o presidente do Banco Central ou alguém da diretoria cometer um crime, que é o que você está falando, passar para alguém uma informação antes, ela está fora imediatamente. Isso não muda. Então não tem... Quanto a isso, pode ficar totalmente tranquilo. Vamos lá. Direita, Joel. A direita brasileira tá nesse atual cenário aí que é horrível. Se eu fosse direita, eu estaria muito triste, né? Porque existe aí a correlação direta com esse espectro político ao atual presidente, que não é dos melhores. O que é que você acha aí para os próximos anos? Quais são as possibilidades para o movimento em si? A direita que a gente conhecia até desse ideário que a gente tem pós-Segunda Guerra Mundial, né? Ela já não existe mais, existe uma nova adaptação, a alt-right, enfim. Quais são os seus pensamentos aí para a direita brasileira nos próximos anos, considerando a égide de Bolsonaro aí? Olha, dado o fracasso do governo Bolsonaro, eu acho que a direita vai ter que fazer é se reencontrar, se redescobrir e mostrar que ela não precisa ser igual, na verdade ela não pode ser igual, assim como a esquerda também não, a mera bajulação do poder e a busca inescrupulosa e desenfreada por sempre mais poder, passando por cima de qualquer norma ou regra da democracia. A direita não pode ser isso. Então, que ela vira isso, ela nada mais é do que a canalice pura e simples. Agora, embora seja um desafio para a direita brasileira se reinventar e se colocar depois disso que tem sido o bolsonarismo, esse ataque frontal, ininterrupto, toda a decência, toda a ética, as normas de convivência, a política, a própria democracia, há tantos valores que a gente tem, o Brasil é um país que ainda tem, sim, uma direita que fala, que se posiciona e que mais, que é hoje em dia a principal oposição ao Bolsonaro. Quem faz oposição ao Bolsonaro hoje em dia? É a esquerda mais radical. Essa está gritando as mesmas palavras de sempre, mas sem credibilidade nenhuma, porque estava gritando isso desde sempre. Então, se até a Marina era fascista, que adianta você chamar o Bolsonaro agora de fascista? Não mudou nada, a sua credibilidade continua no chão. E segundo, também estão muito sem proposta, são reativos, essa coisa do Banco Central agora, vai dar na mão dos banqueiros. Um discursinho que estão repetindo há não sei quanto tempo, sendo que isso cai em contradição, porque em 2018 o Fernando Haddad defendia a autonomia do Banco Central. Então, um negócio, assim, além de totalmente anacrônico, é contraditório com os próprios posicionamentos que a esquerda vem tendo quando precisa ter, sabe? Então, a esquerda mesmo, ela está, eu acho que mais perdida até do que essa que eu chamo de uma centro-direita, uma direita que se coloca com convicção, com ideias e que está disposta a discutir políticas de forma propositiva no futuro do país. E essa está se colocando mais. Gente bem qualificada, por exemplo, do Partido Novo, do Democratas e de vários outros partidos aí, e pessoas de centro também, não só a direita. Eles têm um centro também que aparece, uma Tabata Amaral na centro-esquerda,
pode ser, mas ela é muito rejeitada ainda pela esquerda, né? E outros, talvez sei lá, Luciano Huck, se ele decidir entrar na política ou não sei se vai, mas existe um Sérgio Moro, um Henrique Mandetta, enfim, um João Dória, um Eduardo Leite, uma série de nomes aí que representam uma centro-direita com propostas, com oposição frontal e eficaz aos desmandos do bolsonarismo e à corrupção do bolsonarismo. E a gente está vendo como o bolsonarismo se rendeu ao que há de mais fisiológico na política brasileira e matou, sufocou qualquer pretensão de combate à corrupção. Quem está apontando isso é a direita, porque a esquerda no Brasil se viciou na ideia de que combater a corrupção é coisa da direita. A esquerda conseguiu se colocar na situação em que ela é contra, grande parte da esquerda, não toda, mas a parte mais dominante, é contra a própria ideia de combater a corrupção. Então fica muito complicado. Então eu acho que o Brasil ainda tem uma direita que pode representar essa renovação. Uma situação muito diferente do que da que vigora nos Estados Unidos, por exemplo. O trumpismo foi destrutivo para a direita americana de uma maneira tão profunda que quase não existe uma alternativa dizendo direito ao Trump ali. Mas aqui no Brasil existe. Então eu acho que é um esforço, a direita vai ter que se repaginar, mostrar que ela não é essa loucura obscena que a gente está assistindo cada dia, mas pelo menos ela existe, ela já está propondo, ela já está apontando o que está de errado no governo, ela não está só histérica, gritando que é tudo ruim, ela está apontando concretamente o que o governo está fazendo de mal, e portanto eu tenho esperança de que uma voz mais de centro, vozes mais de centro-direita consigam aí crescer nos próximos anos. Eu acho interessante ouvir esse seu lado, porque assim, a percepção que eu tinha, João, em relação à direita brasileira é diferente da sua, que eu sentia que a direita, depois das eleições de 2018, sinto que ela se dividiu, sinto que ela se quebrou, né? Entrou ali um grupinho mais ANCAP, austríaco, um grupinho mais olavista, um grupinho mais bolsonarista, e por aí vai. Eu senti que não tem mais uma coalizão, né? A esquerda não fala, eu sinto que a esquerda sempre foi meio perdida e tudo que está acontecendo no governo, ela só grita e reclama. Eu sinto que a esquerda parece ser aquela criança mimada que sempre está reclamando de tudo. Toda situação que acontece, qualquer movimento político, sempre é uma catástrofe, sempre é o fim do mundo, sempre é não sei o quê. Ninguém acredita mais nisso, né? As pessoas perdeu a credibilidade esse tipo de discurso. Tanto que ele foi utilizado, para depois os próprios que gritavam faziam exatamente a mesma coisa. Eu já fui de esquerda, João. Esse é o ponto. Eu fui antes de entrar na faculdade de economia. No terceiro ano, a eleição foi a eleição de Dilma. Tanto é que eu fiz até campanha, tinha lá meus 17 anos e tudo mais. Caramba, agora eu fiquei surpreso, né? Você não sabia disso. Enfim, eu não me envergonho desse meu passado, né? Porque não tem que se envergonhar de nada. Eu e Eric, a gente chegou a uma conclusão que quem tá no ensino médio não tem que opinar nada, né? É só ficar quieto e estudar. Mas opine também, pô, faz parte. Mudar de opinião faz parte também, sem grilo nenhum. Mas é porque acontece. Minha opinião era, na verdade, um Ctrl-C, Ctrl-V. Não era uma coisa que eu pensava, uma coisa que eu refletia, ou uma percepção, uma opinião minha sobre o cenário. É basicamente aquelas frases prontas que a gente vê no Twitter, entendeu? Ou aqueles memes maldosos e coisas do gênero. E eu sinto que só o ar de ficar reclamando toda hora, sempre aquele pessimismo, não sinto que faz realmente. Eles não conseguem fazer uma colisão, uma posição, principalmente eles não conseguem decidir quem é o porta-voz, né? Sempre há esse discurso, né? Quando o porta-voz fala alguma besteira, fala, não, eles não entenderam o movimento, não sei o quê. Exemplo a Carol Conká, né? Antes a Carol Conká era... Tem que usar esse exemplo, que é o exemplo mais quente que a gente tem. Não, a Carol Conká representa isso, não sei o quê. Agora que a Carol Conká tá no BBB, não, mas ela não representa os militantes não são assim. É sempre saindo um pouco jogando um pouco pro lado. Mas enfim, eu achei muito interessante mesmo você ter falado, porque a minha percepção é que a direita tava seguindo a mesma linha da esquerda, entendeu? Sem essa coalizão, sem muito pra onde ir, meio perdido. Só alguns poucos grupos, como você falou, por exemplo, centro-direita, mais conciso, né? Mais contundente nas suas análises, mais ferrenhos também. Sempre tem ali uma certa... Como eu posso falar? Acho que união seria a melhor palavra nesse sentido, que poderia seguir um pouco mais na frente na política, né? Pois é. Sabe o que eu acho? As eleições de 2020, as eleições municipais, mostraram um pouco o ponteiro da população.
O que aconteceu com a esquerda? Quase todos os partidos de esquerda, PT, PDT, PSB, PCdoB, PCB, todos diminuíram, com uma exceção, o PSOL. O PSOL cresceu um pouquinho, mas ele continua bastante minoritário no Brasil. Todos perderam espaço, perderam vereadores, perderam prefeitos. O que aconteceu com o bolsonarismo? Não foi muito bem sucedido não, viu? Vários candidatos do Bolsonaro perderam, inclusive candidatos a vereador assim, do núcleo duro bolsonarista, da pessoal do gabinete de ódio, tudo, não conseguiram ganhar. Quem ganhou? Quem cresceu mesmo? Uma centro-direita bastante conservadora e muito ligada à velha política. Então eu acho que a população está dando um pouco o sinal aí. Você já ouviu falar aqui do ACM Neto? Aqui, que foi o... Claro, um grande nome aí da política nacional e que tá agora, voltou com as rédeas do DEM, né? Estavam muito na mão do Rodrigo Maia ali. E você falou da questão do centro-direita conservadora. Aqui o Bruno Reis foi um massacre. Eu acho que o Eric, você lembra quanto foi mais ou menos a porcentagem que o Bruno Reis ganhou? Cara, eu não lembro exatamente, mas foi um primeiro turno daqueles, assim, sabe? Primeiro turno bonito, que você nem questiona nada, assim. Foi uma vitória, tipo, mais de 70%, com certeza. E a esquerda aqui não teve muita chance. Mas, enfim, aproveitando aqui um gancho, né? Como eu já falei no início, repetindo para pegar o gancho da pergunta, eu te acompanho bastante. Em um desses momentos, das participações, eu ouvi o seu podcast sua participação no podcast do Rafinha Basta, né? Legal. E pra mim foi um dos melhores, né? O Rafinha é uma pessoa sensacional, volta e meia ele te corta, e eu ficava assim, deixa o cara falar. Aí aqui eu tô tentando podar pra deixar você realmente falar. Mas, enfim, eu vi que você tretou com o Olavo de Carvalho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse movimento que surgiu em 2015, 2016, 2017, 2018, do movimento olavista, né? E se você considera o Olavo de Carvalho como uma figura, como um pivô da direita, ou se não um pivô da direita brasileira, né? Eu, particularmente, já dando minha opinião aqui, eu não acho ele nada, né? Eu só acho ele um senhor de idade que poderia pensar um pouco mais nas suas opiniões e nas suas posições, né? E não se sentir como se fosse realmente o centro, né? De todo o conhecimento do universo. Acho que ele poderia ter ali um pouco mais de respaldo, né? Mas quem sou eu? Eu sou só um jovem que tem essa percepção. Bom, eu também sou jovem, talvez não tão jovem, mas concordo com a sua percepção no que diz respeito ao valor intelectual do Olavo de Carvalho. Não é nem perto de nada disso que ele vende, ele é bastante medíocre, inclusive. Embora tenha lá uma cultura geral filosófica que encante as pessoas quando o conhecem pela primeira vez, mas do ponto de vista da influência, não, daí ele foi e é bastante influente no que a gente pode falar que é no que há de mais sujo e mais imoral na extrema-direita brasileira. Movimento e ideias e uma devoção que carregam dezenas de milhares de pessoas e que tem um efeito muito, muito nocivo no debate público brasileiro. Por quê? Porque ele fanatiza. Porque ele leva as pessoas, ele transforma a cabeça das pessoas, deixando elas num estado constantemente raivoso e incapaz de pensar por conta própria. Repetindo slogans dele, vendo inimigos de todo lado, portanto morrendo de raiva de todas as grandes teorias da conspiração que ele coloca na cabeça das pessoas, e inseguros a ponto de não pensarem por conta própria. Tudo tem que fazer referência ou ter passado pelo Olavo, para eles sentirem que aquilo vale, que aquilo é verdadeiro, que aquilo tem algum sentido. Então ele realmente bota um cabresto mental nas pessoas que o seguem. Ele passou muitos anos da vida dele em seitas de esoterismo. Ele, não tenho dúvida, ele usa algumas das ferramentas de controle mental dessas seitas nos próprios seguidores dele. Eu não sabia quanto disso, mais... cara. Não, ele foi muçulmano, ele foi de um tarika muçulmano, de um cara que fazia lavagem cerebral. Ele passou a vida do Olavo, conta com poucas e boas aí, viu? Depois procure e você vai saber mais outros episódios bastante pitorescos do passado dele. Mas enfim, se fosse um episódio do passado, perfeito. Todo mundo na vida passou por um monte de coisa interessante, até bom, uma riqueza, uma pessoa se mete em lugar ruim, depois sai, isso forma experiência de vida, né? Mas no caso dele, ele usa muito dessa mentalidade, muito desse controle mental próprio de uma seita nos seguidores dele. E mesmo aqueles que não são seguidores próximos, mas que são leitores ou que o escutam, ele consegue instilar essa mentalidade de, por um lado, devoção completa a um líder, abrindo mão de qualquer gota de caráter ou de comprometimento ético,
porque vale tudo pelo nosso lado, vale tudo pelo líder, e por outro lado, ódio e raiva contra tudo que não está com eles, o que impede a pessoa de pensar. O Olavo de Carvalho é uma verdadeira lobotomia intelectual na cabeça de quase todos aqueles que o leem, que o seguem, né? Seja como seguidores, discípulos mesmo, ou seja, seguido de uma maneira mais ampla de ler um pouco o que ele escreve, os posts, ver nas redes sociais, ver os vídeos e tudo mais. Ver os cursos, infelizmente é isso. Então ele é relevante no cenário brasileiro, uma relevância muito, muito negativa. E os efeitos dela a gente está vendo. O gabinete do ódio, as loucuras das relações exteriores, todas as campanhas de fake news e difamação em massa, tudo isso no bolsonarismo passa pelo olavismo. O ministro da Educação que alucinava e que não fez absolutamente nada, mas que acusava universidades, enfim. O olavismo é constantemente apontar inimigos e brigar contra inimigos e tentar destruir inimigos, destruindo o país no processo. Tá? Tudo em nome do poder. Nossa única sorte é a seguinte: os olavistas são também sempre sumamente incompetentes. Tudo que eles tocam acaba indo pro buraco. Inclusive institutos ligados ao Olavo no passado e tudo mais. Então, felizmente, eles já estão dando pros burros na água. Especialmente agora, quando alguns olavistas importantes foram até se meterem em problemas com a justiça. Como aquele Alan dos Santos, e descobriu-se já prints dele exigindo uma intervenção militar no Brasil de um assessor do Bolsonaro. É um nível de loucura, de alucinação que a pessoa chega. É um olavista, alguém que está disposto a tudo pelo poder, pelo prestígio, e não tem mais nenhum freio ético, freio moral. O único freio é o cabresto que o próprio Olavo colocou. Então é uma influência muito negativa, mas que infelizmente está aí, precisa ser analisada, precisa ser devidamente apontada. Será, Joel, que os olavistas são o esquerdista disfarçado na direita? O modo operante é bem parecido. Ai. Mas veja, não existe modus operandi da esquerda, da direita, dos cristãos, dos muçulmanos, não existe isso. Existe a natureza humana. A natureza humana, seja com que roupagem ideológica for, ela vai ser capaz dos mesmos abusos e vai ter gente explorando esses mesmos abusos. A questão é, qual lado as lideranças incentivam? Por exemplo, qualquer projeto político vai ter os seus fanáticos. Isso sempre vai acontecer. Agora, a liderança, ela está ali para conseguir botar algum limite no fanatismo, ou ela está ali para incentivar cada vez mais o fanatismo, porque tudo que ele quer é o poder acima de tudo? Essa é a grande questão. Então, o fanatismo sempre vai existir. Gente sem moral, que faz tudo para conseguir o poder, sempre vai existir em todos os lados. Então, não é esquerdista ser assim. É um lado ruim da natureza humana. E na esquerda existe, no centro existe, na direita existe nas mais diferentes religiões, ou no próprio ateísmo. Em todos os grupos ideológicos, você vai ver essas mesmas dinâmicas sociais e psicológicas operando. A questão é quem que incentiva os melhores lados do ser humano, os melhores lados dessa dinâmica social, e quem incentiva e promove os piores. Então, Joel, um outro ponto essencial do debate político e econômico brasileiro, né, atualmente perpassa aí a questão fiscal, né? A gente sabe que o Brasil tem um problema fiscal muito grande, que foi sim agravado pela pandemia, mas obviamente a gente entra aqui na pergunta, né, com o termo agravado, não necessariamente dizendo que a pandemia é a causadora desses problemas, né? São problemas que remontam a gestões anteriores e vírus anteriores. O governo tem consciência que essa questão fiscal é importantíssima para decorrer dos próximos 2 anos de mandato. Por isso mesmo, ali tem sido pauta da agenda econômica do governo essa questão fiscal de reforma, né? Na sua opinião, você encara com algum tipo de otimismo esses movimentos do governo pró-reforma? Você acha que o governo tem capacidade de fazer isso, principalmente com o cenário de eleição aí, tanto na Câmara, né, de presidentes, tanto na Câmara quanto no Senado? Enfim, daí a sua opinião sobre a reforma fiscal no Brasil. O drama fiscal brasileiro, ele não vem da pandemia. Ele se acentuou na pandemia, mas ele não começou na pandemia. O Brasil tem uma incapacidade crônica de gerar superávit primário, ou seja, de que o governo arrecade mais do que ele gasta nas suas operações. Isso não inclui pagar juros de dívida e outras obrigações financeiras. Eu estou falando apenas das operações, de todos os gastos que o governo tem com programa social, com salários do servidor, com forças armadas, enfim, tudo que o governo gasta aí para cumprir as suas funções. Ele não consegue gastar menos do que ele arrecada. E a cada ano isso está piorando.
porque aumenta gastos, vários gastos obrigatórios de previdência, um monte de gastos atrelados ao salário mínimo, uma série de gastos obrigatórios do governo não param de aumentar, então a coisa só piora. E o espaço que o governo tem de manobra é muito pequeno. O governo é menos de 8% que o governo tem de gastos realmente livres. O presidente da República pode lá e vou gastar com isso, vou investir nisso. Isso é 8% que o governo gasta. O resto é tudo lei, né? É tudo obrigatório, já definido pela Constituição, ou é salários, ou é aposentadorias, ou algumas outras coisas aí que estão definidas já em lei. Então o governo não tem liberdade para decidir isso. Ele tem um problema, ele vai precisar, teria duas saídas para isso. Uma seria aumentar impostos, mas os impostos no Brasil já estão bastante altos. Eu não vejo mais muito espaço para o governo conseguir aumentar impostos sem gerar revoltas muito grandes na população. Então a outra saída qual que é? Cortar gastos. Vamos escolher prioridades. Agora, cortar gastos, assim como aumentar impostos, é sempre impopular. O governo Bolsonaro está com algumas propostas aí para ajudar isso. Por exemplo, uma reforma administrativa. Mas essa reforma já é bastante desidratada, veja, ela já não pega funcionários do Legislativo e do Judiciário, do Legislativo, o Judiciário, certamente do Ministério Público, eu não lembro entre Executivo e Legislativo, acho que não pega do Legislativo, mas enfim, haver isso. Mas mais importante, ela não pega as altas cúpulas do funcionalismo e outra, ela só vai valer para funcionários públicos contratados depois da promulgação da reforma. Então, todo mundo que está aí já trabalhando no setor público vai sair intocado por essa reforma, ou seja, ela vai passar a ter algum efeito mais para frente, anos à frente, quando realmente tiver bastante gente, novas contratações já trabalhando no governo. Então, se passar ela, eu vou considerar uma vitória, mas vai ser uma vitória tímida, que não dá conta das decisões duras que o governo tem que fazer de corte de gastos. E agora veja, o Bolsonaro vendeu até a alma para se aliar aos deputados do Centrão. Você não mantém alianças políticas cortando gastos, pelo contrário, elas exigem dinheiro. O Bolsonaro, ele tem as consequências da pandemia para lidar, também vão exigir dinheiro. E o Bolsonaro, ele está vendo, a popularidade dele já não está indo muito bem, está caindo, e ele tem eleição no ano que vem. Qual é a chance, portanto, dele, os aliados dele são do Centrão, não tem nenhum comprometimento ideológico com corte de gasto, reforma fiscal, ajuste fiscal, nada disso. Então, qual é a chance do Bolsonaro agora fazer o que ele não fez no primeiro ano de governo? Foi o ano mais fácil para ele, podia ter passado mais reformas, podia ter fez a Previdência, ok, mas demorou muito e mesmo ela com um efeito que não é tão grande assim. Podia ter feito muito mais e não fez. Qual a chance dele fazer isso agora? Agora, no momento em que já os secretários lá da privatização já pularam fora do barco, o secretário do Tesouro, que era uma peça importante do fiscal, também já pulou. Nossa, me deu branco do nome dele agora, mas enfim, saiu lá em início de 2020 também, era uma peça importante, já pulou fora do barco. Qual a chance de agora o governo conseguir fazer esse ajuste, tomar medidas impopulares de corte de gastos relevantes? Eu diria que é muito baixo. Portanto, eu não vejo o governo Bolsonaro fazendo isso. Pelo contrário, eu acho que o governo Bolsonaro vai acabar admitindo que não tem como cumprir o teto de gastos, que é uma regra fiscal que tenta limitar um pouco o aumento dos gastos públicos, e ele vai tentar gastar mais como um jeito de se reeleger em 2022. Ou seja, vai piorar a situação fiscal brasileira. É o que eu acho que vai acabar acontecendo. Agora, nesse momento, ainda existe uma pequena lua de mel, que mudou o presidente da Câmara, somos todos amigos, passaram essa reforma, essa autonomia do Banco Central, mas que, de novo, não acredito que vai ter grande efeito sobre a nossa economia. Estão falando de reforma administrativa, não duvido que passe, mas vai ter esse efeito mais diluído, porque partes importantes do funcionalismo ficaram de fora. Não que ela não seja boa, mas de novo, é um efeito muito menor que poderia ter. E depois disso, eu duvido muito que a gente vai ver ações importantes nessa direção. Então, francamente, eu não acredito que o governo Bolsonaro vá ter grande sucesso aí no fronte fiscal da nossa economia, que é um dos grandes gargalos. Tem outros. Infraestrutura, educação, desenvolvimento sustentável. Infelizmente, em nenhum desses eu acredito que o Bolsonaro vai ter grandes resultados, não. Mas as pessoas são livres para torcerem em contrário e, se ele surpreender e tiver, serei o primeiro a reconhecer. Show de bola. Eric, você quer acrescentar alguma coisa? Ou já posso encerrar? Totalmente agradecer mesmo aí a você, Tauan, por
me fazer o convite de gravar esse podcast, né? E tal convite me possibilita ter outras honras, como gravar um podcast com o Joel Pinheiro. Muito obrigado, Joel, pela sua disponibilidade e conversa com a gente também. Sinta-se sempre bem-vindo aqui. Acho que talvez gravemos próximos episódios aí na frente, não sei, enfim, vamos conversando. E é isso, obrigado, Joel. Eu agradeço muito ao Joel, o Eric já falou, né? Pra mim é muito especial estar aqui gravando com você. Eu sempre acompanho você ali no YouTube, eu sempre falo isso. Gosto muito das suas opiniões, formou muito meu pensamento crítico, né? Parte dos seus vídeos, alguns artigos e por aí vai. E você está sempre convidado, Joel. Eu deixo aqui gravado e também em bastidores para mostrar que não é só coisa na frente das câmeras, né? Abre aspas, fecha aspas nesse sentido. E o convite está aberto, né? A gente pretende aí futuramente alugar um estúdio. Quem sabe você possa vir pessoalmente, né? Sentar, conversar com a gente, tomar até uma cervejinha. No caso eu não bebo, mas o Eric bebe, e aí a gente trocar uma ideia mais descontraída, né? Antes de o Joel terminar, encerrar aqui, sigam a gente no Via Ponta Econômica. E é isso, tchau e um beijo no coração de vocês, meus queridos ouvintes. Meus caros, Tauan, Eric, muito obrigado por essa conversa, por esse convite, conversa de altíssimo nível aqui. Espero que os ouvintes tenham aproveitado bastante também. Foi um prazer para mim participar e com certeza estou aberto aí e toparei com prazer convites futuros. Se for ao vivo em estúdio, melhor ainda, porque acho Salvador um lugar maravilhoso e morro de vontade de voltar. Um grande abraço.